Você sabia que lá na roça, as decisões nem sempre eram nossas? Imagina ser obrigada a se casar com alguém que você não escolheu. E o pior, sem nem ao menos ter voz para dizer não. Eu sou Dona Joaquina e vou te contar uma história de um casamento que não foi meu sonho, mas que minha vida acabou se tornando. Já vou te contar tudo. Mas antes me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Deixe um comentário aí embaixo. E não esquece de dar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como a minha. Se inscreve também, se você ainda não é inscrito. Assim você não perde nenhum vídeo. Agora, prepara o coração, porque a história que vou te contar vai mexer com a sua alma. Eu nasci em Roraima, bem no interior, onde a vida não é fácil, mas tem uma beleza que só quem vive na roça pode entender. Aos 16 anos, a vida já estava me dizendo que eu não tinha muita escolha sobre o meu destino. E quem me disse isso foi meu próprio pai. Ele chegou em casa e disse que eu teria que casar com o Genivaldo, um rapaz que, para ser bem sincera, eu nem gostava. Genivaldo não tinha o que eu sonhava. Ele era simples, calado e eu queria mais. Eu queria sentir aquele amor que as novelas contavam. Aquele amor arrebatador que fazia o coração bater mais rápido. Mas, na minha época, quem decidia o destino da gente era o pai, e isso ninguém podia contestar. Você consegue imaginar o que é viver isso? Aquele sentimento de estar sendo empurrada para algo que você não escolheu, não desejou. Mas foi isso que aconteceu comigo. E vou te contar tudo sobre como meu casamento foi decidido. E o que aconteceu depois, que você vai ficar surpreso com a minha história. Eu ainda me lembro do dia que meu pai me chamou e disse: "Você vai casar com o Genivaldo, Joaquina. Ele é um bom rapaz. Vai te dar um futuro melhor." Naquele momento, parecia que o mundo tinha parado. Não tinha como argumentar. Não tinha como fugir. Meu pai era muito respeitado. E quando ele dizia algo, a palavra dele era como uma ordem. Eu queria ter dito não. Queria ter dito que não amava Genivaldo, que não via futuro ao lado dele. Mas nada disso importava naquela época. A vida da mulher na roça era uma coisa simples, mas ao mesmo tempo, cheia de obrigações. A gente trabalhava na terra, cuidava da casa e casava com quem nossos pais escolhiam. O que restava era se conformar. Eu olhava para o Genivaldo e não sentia nada. Nenhuma chama acesa. Nenhuma emoção. Ele era calado, tranquilo demais. Não tinha a energia que eu esperava de alguém com quem eu iria dividir minha vida. Mas o casamento foi marcado. E no dia da cerimônia, eu entrei na igreja quase como um espectador da minha própria vida. A capela estava cheia. As pessoas esperando. E eu estava lá. Mas meu coração estava distante, perdido. Eu queria correr, mas não podia. Eu não sei como, mas consegui andar até o altar. Genivaldo me olhou com aquele olhar meio tímido. E eu, sem saber o que fazer, sorri, como quem finge que está tudo bem. Não estava. Nunca estive tão longe de ser feliz naquele momento. Mas, como minha mãe dizia, a vida não é fácil para quem quer facilidade. E eu aprendi, ali, naquele altar, que muitas vezes a vida não nos dá o que a gente sonha. Ela nos dá o que a gente precisa aprender a lidar. E assim foi. Depois de casados, as coisas começaram a mudar. Genivaldo já não era mais aquele rapaz calado e tranquilo que eu conhecia. Ele se tornou diferente. À medida que o tempo passou, ele se tornou mais bruto, mais impaciente. O homem que meu pai escolheu pra mim não era o homem com quem eu me casaria por amor. Não sei se o casamento fez ele mudar ou se ele sempre foi assim. Mas a verdade é que ele se tornava cada vez mais difícil de conviver. O que era pra ser uma parceria na roça, com o tempo, se transformou numa relação de obrigações. Sem carinho, sem compreensão. Ele começou a me tratar de maneira ríspida. E as palavras dele se tornaram mais duras. Não era o que eu esperava. O amor que eu sonhava nunca apareceu. E a vida que eu estava vivendo não parecia ser a minha. Hoje, quando olho para trás, me pergunto se poderia ter sido diferente. Será que se eu tivesse tido mais coragem de lutar pelo que eu queria, as coisas teriam tomado outro rumo? Será que, se eu tivesse dito não ao casamento, minha vida teria sido mais feliz? O tempo não volta. E a única coisa que a gente pode fazer é aprender com o que viveu. Eu nunca encontrei o amor verdadeiro ao lado de Genivaldo, mas aprendi a ser forte, a seguir em frente, mesmo quando as coisas não aconteciam como eu queria. A vida nem sempre é como a gente sonha, mas a gente vai seguindo, sempre aprendendo a viver com as escolhas que nos são dadas. Com o tempo, a situação piorou. Genivaldo começou a me tratar de um jeito que eu jamais imaginei. Ele passou a me pedir coisas como se eu fosse empregada dele, coisas que não tinha por que pedir. Eu acordava de madrugada para cuidar da roça, preparar comida, lavar roupa, tudo sozinha. E ele ainda queria mais. Queria que eu fizesse tarefas que nem eram minhas.
como se ele fosse o senhor e eu estivesse ali apenas para servi-lo. Cada vez que ele me dava mais ordens, eu sentia uma dor no peito, como se minha dignidade estivesse sendo arrastada pelo chão. Era horrível, uma situação sem explicação, porque ninguém jamais me ensinou a viver assim. Eu, que queria um amor, uma vida compartilhada, comecei a sentir que não passava de uma funcionária na própria casa. Mas o pior estava por vir. Genivaldo começou a me ameaçar. Ele dizia que, se eu não obedecesse do jeito que ele queria, ele ia me bater. Eu não sabia como reagir. Não sabia o que fazer diante disso. O medo começou a tomar conta de mim. Eu não via mais aquele homem calado e simples, mas sim um homem com um temperamento agressivo, que não pensava 2 vezes antes de usar a força. Quando ele me ameaçava, eu só ficava quieta, com o coração apertado, temendo o que poderia acontecer. Ele não era mais o mesmo homem que eu havia casado, e eu não sabia como lidar com a situação. Cada vez que ele me olhava com raiva, meu corpo se encolhia. Eu queria gritar, queria correr, mas não sabia para onde ir. Ele se tornava cada vez mais insuportável. O casamento, que já não era uma felicidade, virou um campo de batalha, e eu não sabia como sair dessa. Minha vida se transformou em um pesadelo diário. Eu era maltratada, humilhada e pior, sabia que não tinha para onde correr. Na roça, a vida é difícil e as opções são poucas, mas a dor que eu sentia por dentro, aquela angústia, era algo que ninguém poderia imaginar. Eu me lembro de noites em que eu me deitava, já exausta de tanto trabalhar, com medo de não saber o que o dia seguinte traria. Se ele ia me gritar, se ele ia me empurrar, ou até mesmo fazer algo pior. O que eu menos queria era viver assim. Mas às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem, achando que vai melhorar, até que chega um ponto que você não sabe mais o que fazer. A esperança vai se esvaindo, e a única coisa que resta é a luta pela sobrevivência. Um dia, um domingo pela manhã, eu estava tão cansada. Aquele domingo, por mais simples que fosse, eu queria que fosse o único dia da semana em que eu pudesse descansar um pouco. Eu ainda acordava cedo, como sempre, mas naquele dia eu estava com as forças no limite. Genivaldo me chamou e disse que eu tinha que ir até a roça arrancar mandioca para dar aos porcos. Eu, cansada e já sem paciência, olhei para ele e disse que não ia. Era domingo, e naquele dia eu não ia trabalhar. Disse que a roça podia esperar, que os porcos não iam morrer de fome por causa de um dia, e que, se ele quisesse, que fosse ele lá fazer aquilo. Eu precisava de um descanso, só um pouco de paz. Ele não gostou nada da minha resposta. Me olhou com aquela cara dura, como se eu tivesse cometido um pecado terrível. E foi aí que a coisa toda virou de cabeça para baixo. Ele se aproximou de mim de um jeito agressivo, com os olhos arregalados, cheio de raiva. Você acha que vai mandar em mim? Vai trabalhar, sim. Ou vai ver o que acontece. Eu tentei me afastar. Tentei falar que estava cansada, mas não teve jeito. Ele não quis ouvir. Num segundo, ele levantou a mão e me deu um tapa na cara. O som do tapa foi tão forte, mas tão forte, que parecia que meu corpo tinha congelado. Eu fiquei em choque, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu rosto ardia, não só de dor, mas de humilhação. Eu nunca imaginei que ele fosse chegar a esse ponto. Era domingo, o dia que deveria ser de descanso. E tudo o que eu recebi foi violência e desprezo. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. A dor no meu rosto era forte, mas o que mais doía era a sensação de impotência. O homem com quem eu me casei, o homem que meu pai escolheu para mim, era agora um estranho. Eu não reconhecia mais ele. Aquele tapa foi só o começo de algo que parecia não ter fim. Eu queria gritar, queria correr, mas onde eu iria? Naquela roça. Eu não tinha para onde ir. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Eu estava sozinha, cada vez mais sozinha. Depois daquele tapa, algo dentro de mim mudou. A dor, a humilhação, a sensação de estar presa. Tudo aquilo foi me consumindo de uma forma que eu não sabia mais o que fazer. Então, à noite, quando tudo ficava em silêncio, eu comecei a orar. Eu me ajoelhava no chão, na escuridão do meu quarto, e pedia a Deus com todas as minhas forças: Senhor, me tira dessa vida, me tira dessa casa. Eu não aguento mais. Me dá uma saída, me mostra um caminho. Eu rezava por horas com a esperança de que ele ouviria meu clamor. Eu sabia que minha vida não podia continuar daquele jeito. Eu só queria a liberdade. Só queria a paz. Mas a paz parecia tão distante, tão impossível. Foi então que, numa madrugada fria, eu tomei uma decisão. Eu não aguentava mais viver daquela forma. Enquanto o Genivaldo dormia, eu sabia que era a minha chance.
Eu olhei para ele, ainda deitado na cama, e senti o coração bater forte. Eu sabia que, se não fugisse agora, talvez nunca mais teria coragem de fazer isso. Levantei da cama, com as mãos tremendo. Peguei algumas poucas coisas minhas e fui para a porta. Devagar, sem fazer barulho. Minha cabeça só pensava em correr, em sair dali e nunca mais voltar. Mas quando já estava quase saindo, uma luz se acendeu na casa. Genivaldo acordou. Eu me congelei por um segundo, mas tentei continuar. Tentei sair, mas não deu. Ele já estava de pé e me viu. Num movimento rápido, ele foi até mim e, sem dizer uma palavra, me agarrou com força, me puxando bruscamente para dentro da casa. "Onde você pensa que vai, Joaquina?" Ele gritou com um olhar de fúria. Ele me arrastou pela casa como se eu fosse um saco de batatas, sem piedade, e me levou para o quarto, me trancando lá dentro. "Você vai aprender a me obedecer, mulher." O som da chave girando na fechadura foi como um golpe no meu peito. Eu estava presa novamente, mas agora com um medo ainda maior. Ele não ia me deixar sair tão facilmente. Naquele momento, eu sabia que a situação tinha chegado no limite. Eu não era mais apenas uma mulher cansada de trabalhar na roça. Eu era uma prisioneira, com o coração apertado e o corpo cansado, que tentava fugir de algo que parecia ser mais forte do que eu. E naquele quarto trancado, a única coisa que eu podia fazer era rezar, mais uma vez, pedindo a Deus que me desse forças para aguentar até o dia que eu pudesse finalmente ser livre. Eu passei a noite inteira trancada naquele quarto, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Genivaldo não dizia uma palavra, e eu só conseguia ouvir a respiração dele pesada do lado de fora, como se estivesse me vigiando. O medo estava me consumindo, e a angústia me apertava cada vez mais. Eu só conseguia pensar em escapar, mas a porta estava trancada. E naquele momento, o único consolo que eu tinha era essa oração. Eu me perguntava se algum dia eu teria coragem de seguir em frente, de sair daquele lugar. Mas eu sabia que se não fugisse agora, eu nunca mais teria chance. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava lá, dentro do quarto. Genivaldo estava dormindo e o silêncio da casa só aumentava o meu desespero. Foi aí que eu ouvi a porta se abrir e ele saiu. Ele saiu para trabalhar como de costume e me deixou ali, sozinha e trancada. Eu senti um alívio imediato, mas também sabia que ele poderia voltar a qualquer momento. Eu não tinha muito tempo, então, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, corri até a janela do quarto e, com muito esforço, consegui abri-la. Era minha única saída. Eu olhei para fora, respirei fundo e, sem pensar duas vezes, pulei pela janela. Caí no chão com o corpo doendo, mas levantei rapidamente. Eu não sabia quanto tempo eu tinha até que Genivaldo voltasse. Então, sem perder tempo, peguei minhas poucas coisas e corri em direção à estrada. Meu coração estava batendo forte, minhas pernas pareciam fraquejar, mas eu não podia parar. Eu tinha que fugir. Eu tinha que encontrar uma vida diferente. Eu corri pela estrada. Meus pés já não aguentavam mais, mas a esperança me empurrava. No meio do caminho, quando já estava mais próxima da pista, eu vi algo que fez meu sangue gelar. Havia um corpo na estrada. Alguém havia sido atropelado. Corri até lá e, ao me aproximar, reconheci o corpo. Era Genivaldo, caído no chão, imóvel. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas, ao chegar perto, eu percebi que ele não estava respirando. Meu coração disparou e uma sensação de desespero tomou conta de mim. "Genivaldo! Genivaldo, não!" Eu gritei por ajuda, mas, ao segurar o pulso dele, percebi que era tarde demais. Ele não estava mais vivo. A vida dele havia se apagado ali, na estrada, tão de repente, tão sem aviso. Eu fiquei ali, chorando, sem saber o que fazer. Tentei chamar mais uma vez por socorro, mas não adiantou. Ele se foi e eu só pude ficar parada, sem acreditar no que estava acontecendo. Mesmo com toda a dor que eu sentia por dentro, havia uma parte de mim que se sentia estranhamente livre, como se finalmente tivesse escapado de algo, mesmo que não fosse da forma que eu imaginava. A vida, de uma maneira cruel e inesperada,
parecia me dar uma segunda chance. E eu sabia que, por mais que o destino fosse incerto, eu agora tinha a liberdade que tanto desejava. Depois daquele acontecimento, minha vida tomou outro rumo. Eu finalmente estava livre. Genivaldo se foi, e a dor que eu sentia por ele não era mais a mesma. Eu comecei a morar sozinha na roça, mas agora com uma paz que há muito tempo eu não experimentava. Eu já não precisava mais temer suas ameaças, suas agressões, suas humilhações. Eu pude respirar novamente. E a vida, de uma forma que eu não entendia, me deu a liberdade que eu tanto sonhei. Fiquei pensando por muito tempo sobre tudo o que aconteceu. A morte de Genivaldo foi algo que ninguém esperava, nem mesmo eu. Mas, em algum momento, me dei conta de que, talvez, aquele acontecimento tivesse ocorrido para ele pagar por tudo de o que fez. Para que ele enfrentasse, de algum modo, o que ele causou em minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Não sei se foi destino, ou se Deus quis que fosse assim, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele pagou pelo que fez. E de alguma forma, isso trouxe um alívio para o meu coração. Porque durante tanto tempo, eu carreguei a dor de viver ao lado de alguém que me machucava. E agora, por mais trágico que tenha sido, eu sentia que a justiça, do jeito dela, foi feita. Hoje, morando sozinha, eu aprendi a me valorizar, a me respeitar e a nunca mais permitir que ninguém me fizesse sofrer como Genivaldo fez. Minha paz vale mais do que qualquer coisa. E se eu pude aprender algo com tudo o que vivi, é que a vida, mesmo nas situações mais difíceis, pode nos ensinar a nos reerguer e a seguir em frente. A liberdade não tem preço. E eu finalmente encontrei a minha. Eu não podia deixar de agradecer a Deus. Não pela morte de Genivaldo, de forma alguma. Ninguém merece a morte. Mas em silêncio, eu agradecia pela minha liberdade. Eu agradecia a Deus por ter me tirado daquela vida, daquela prisão, daquela dor constante. Agradecia por ter me dado forças para escapar, por ter me mostrado que havia, sim, uma chance de recomeço. Mesmo com a tragédia que aconteceu, eu sabia que o maior presente que eu poderia receber era na minha liberdade. O direito de viver sem medo, sem violência, sem ser tratada como nada. A cada dia que passava sozinha na roça, eu sentia a paz entrando aos poucos dentro de mim. Eu podia acordar sem o peso de ter que cumprir ordens, sem o receio de ouvir um grito, sem o medo de ser agredida. Eu podia ser eu mesma, fazer minhas próprias escolhas, cuidar da terra ao meu ritmo. E essa paz, essa sensação de estar finalmente em casa, de estar em paz comigo mesma, foi o que mais me tocou. Agradeci a Deus por me dar essa segunda chance, por me permitir viver sem o medo de ser dominada. Eu não estava livre apenas fisicamente, mas minha alma também estava livre. Eu sabia que a vida não seria fácil, que os dias seguintes trariam desafios, mas o peso da dor e da opressão que eu carregava foi embora. Eu não estava mais sozinha, pois a minha fé em Deus me deu forças para seguir em frente. Eu olhava para o céu e agradecia por me dar um novo começo, por me permitir ser dona da minha vida. E, no fundo, eu sabia que a verdadeira liberdade não estava em escapar, mas em aprender a viver em paz com o que restou de mim e seguir em frente. Com o tempo, a vida seguiu seu curso, e eu tentei, da melhor maneira possível, me reconstruir. Mas um dia, algo que eu nunca esperei aconteceu. Meu pai apareceu na porta da minha casa. Eu fiquei surpresa. Não sabia o que pensar ou o que fazer. Ele veio, com aquele olhar de quem sabia que tinha falhado, e sem mais nem menos, pediu desculpas. Filha, eu sei que errei. Eu te coloquei naquela vida com aquele homem, e agora vejo o que você passou. Me perdoa. Eu errei com você. Ele falou com uma voz embargada, e as palavras dele me cortaram como facas. Mas naquele momento, eu senti um nó na garganta. Eu já não era mais a mulher que ele conhecia. A mulher que ele queria que casasse com Genivaldo, que aceitasse aquele destino imposto. Eu não era mais aquela Joaquina submissa, que aceitava tudo por respeito ou por medo.
Eu já tinha aprendido o valor da minha dignidade, o valor da minha liberdade. E mesmo sentindo que ele estava ali arrependido, as palavras dele não podiam apagar o que eu havia vivido. Eu o olhei nos olhos e, sem rancor, sem raiva, mas com firmeza disse: Pai, não tem mais desculpa. O que você fez não tem perdão. Você me colocou naquela casa com aquele homem e me fez viver aquele inferno. Agora não quero mais saber de você. Vá embora, não quero mais te ver. Ele tentou falar algo. Tentou justificar, mas eu não queria ouvir. Eu já tinha sofrido demais, e a dor que ele me causou não tinha mais volta. Eu precisava de paz, e ele não fazia parte da minha vida, de jeito nenhum. Eu o mandei embora sem mais nem menos. Fechei a porta e não olhei para trás. No fundo, eu sabia que ele também precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas naquele momento, o que mais importava era o meu futuro. E eu não queria que ele fizesse mais parte do meu passado. O que foi feito, foi feito. E não havia mais nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Depois que meu pai foi embora, eu fechei a porta com mais força do que imaginava. Não foi só uma porta física, mas uma porta emocional que eu finalmente consegui trancar. Eu sabia que a minha vida tinha mudado. E, de algum modo, aquele momento foi um ponto de virada. Eu havia tomado uma decisão. E essa decisão era não mais permitir que ninguém controlasse a minha vida. Nem meu pai, nem Genivaldo, nem qualquer outra pessoa. A dor de tudo aquilo que eu vivi com Genivaldo e com meu pai ainda me machucava, claro. Não era algo que se apagava facilmente. Mas eu já não era mais a mesma. Eu me sentia mais forte, mais madura, e sabia que, apesar de tudo, eu tinha sobrevivido. Eu tinha escolhido ser dona da minha vida, e isso era o que mais importava. Com o tempo, fui me acostumando com a solidão, mas não era uma solidão amarga. Era uma solidão de quem encontrou em si mesma a força que precisava para seguir em frente. Eu cuidava da minha roça, cuidava de mim mesma. E o simples fato de poder fazer minhas próprias escolhas, de estar em paz com meus pensamentos, me dava uma sensação que eu nunca imaginei que seria capaz de sentir. Liberdade verdadeira. Em dias difíceis, quando as lembranças vinham à tona, eu olhava para o céu e agradecia a Deus por me dar essa chance. A chance de começar de novo, de aprender a me amar e a me respeitar. Eu sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora eu estava pronta para enfrentá-los. Não mais sozinha, mas com a certeza de que minha fé e minha força interior me guiariam. Eu sabia que o passado não podia ser apagado, mas agora, ao invés de ficar presa a ele, eu olhava para o futuro com esperança. Porque eu tinha algo que nunca mais ia perder: a minha liberdade. E isso era tudo o que eu realmente precisava. Mesmo depois de toda essa dor que eu passei, eu sabia que o meu processo de cura não seria fácil. Eu havia escapado, mas as marcas, tanto físicas quanto emocionais, ainda estavam dentro de mim. Aquelas cicatrizes, as palavras duras, os tapas que eu levei, tudo isso ficou gravado na minha memória. E com o tempo, percebi que havia algo que eu não conseguia superar tão facilmente: o medo de me entregar novamente a alguém. O trauma que Genivaldo havia me causado foi tão profundo que a ideia de ter um companheiro, de confiar em outro homem, se tornou algo impossível. Eu passei a ter medo, não só da violência, mas da possibilidade de me envolver com alguém que me fizesse sofrer de novo. O simples pensamento de ter que dividir minha vida com outra pessoa me causava pânico. Como poderia confiar em alguém novamente depois de tudo o que eu vivi? Como eu poderia acreditar no amor, se o amor que eu conhecia era só dor e sofrimento? Eu me sentia sufocada com a ideia de estar com alguém. Não era que eu não quisesse, mas eu não conseguia me ver ao lado de alguém. Quando alguém tentava se aproximar, eu me fechava, me afastava, como uma forma de proteção. Eu tinha medo de ser novamente submissa, de perder minha liberdade, de me ver outra vez refém de uma relação abusiva. Aqueles anos ao lado de Genivaldo
me deixaram marcas que demoraram muito tempo para cicatrizar. Ele me ensinou a desconfiar, a me proteger, a não permitir que ninguém mais me dominasse. E embora eu soubesse que nem todos os homens eram como ele, eu simplesmente não conseguia dar o próximo passo. Eu tinha o trauma de me entregar novamente, de abrir meu coração para outra pessoa. Eu não queria voltar a ser o que fui. Não queria mais sentir a dor de ser controlada e humilhada. Com o tempo, fui aprendendo a viver sozinha. Não por escolha, mas por necessidade. Cada dia era uma vitória silenciosa. Um passo em direção à cura. Mas o trauma de tantos anos de sofrimento, de medo e dor, ficou comigo. Eu sabia que, apesar de tudo, Khaled, o que eu passei, minha vida tinha um propósito maior. E, aos poucos, fui me reconectando com a esperança de que um dia eu poderia, sim, ser feliz novamente. Em paz comigo mesma e com minha história. Hoje, olhando para trás, percebo que, apesar de todo o seu sofrimento, eu venci. Eu sobrevivi e encontrei minha força interior. E talvez quem esteja me ouvindo agora também tenha passado por dificuldades, por lutas que pareciam impossíveis de superar. Mas a vida tem um jeito de nos mostrar que sempre há uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Se você está passando por algo difícil ou se sente preso em uma situação, lembre-se, você não está sozinho. Não permita que ninguém tire sua paz ou sua liberdade. O que importa é o que você escolhe para o seu futuro. Eu escolhi ser livre. E você? O que você escolheria? Se essa história tocou você, se você se identificou de alguma forma, deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero saber de onde você está assistindo, o que achou da história e se você já passou por algo parecido. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Juntos podemos aprender, crescer e apoiar uns aos outros. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.